Meus irmãos, voltamos, por favor, nesta noite, ao texto de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Vamos ler apenas o versículo 23, sobre a santidade plena, que diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. E oro a Deus que todo o vosso espírito, e alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Podeis assentar, meus irmãos. Graças a Deus. Nós, na terça-feira última que se passou, sobre a santidade plena que estivemos falando sobre a santidade do corpo, o que devo e o que não devo fazer com o meu corpo. E me lembro que naquela ocasião eu estava dizendo aos irmãos que a cultura grega, ela, com a conquista de Alexandre Grande em muitas partes do mundo, ela propôs em seus meandros que o corpo para nada serve. Você pode tanto raciocinar com a alma, como também pode pensar com a alma. E esta é uma grande sacada do nosso Criador, né? Deixar em nossa alma essas experiências. Jesus tinha uma alma humana. Na oração no jardim do Getsemane, ele disse para os seus discípulos: a minha alma está triste até a morte. E Jesus também tinha um espírito. Em Mateus, na cruz do Calvário, ele disse: Pai, em tuas mãos eu encomendo o meu espírito. Alma e espírito é a constituição invisível, imatéria, que está em você. Aliás, alma e espírito é você. Como acessório você tem o corpo. No dia da morte morre o corpo. A tua alma e o teu espírito vai embora. Vai para Deus. E o pó volta à terra como era, e o espírito a Deus quem o deu. Então você vai aos céus. A sua alma e o seu espírito teve início, mas não terá fim. Teve início, mas não terá fim. O corpo não vive sem a alma e sem o espírito, mas a alma e o espírito vivem sem corpo. A alma também, essa parte imatéria, está unido ao espírito humano. É uma realidade tão grande isto que Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é tão afiada que penetra até a divisão da alma e do espírito. Ela pode fazer este corte entre juntas e medulas e alma e espírito. Então, demonstrando que são duas entidades espiritual unidas de uma forma plena que vive e que dá sentido à existência de um ser humano. Então você é alma e espírito. O que acontece na hora da morte com a alma? Muitos estão preocupados. Alguns dizem: morreu, acabou. Não, não morreu, acabou. Não morreu, acabou. A Bíblia disse: o pó volta à terra como era, e o espírito a Deus quem o deu. Então, na hora da sua morte, você vai estar mais vivo do que nunca. O que vai morrer em você é o seu corpo. Você sai. Você sai. A sua parte espiritual, o que é você, sai de dentro de você. A alma parece ser o foco principal da redenção. A alma parece ser o foco principal da redenção, ainda que a redenção tem um poder completo. A redenção, ela atinge em 3 esferas:
no corpo, na alma e no espírito. A palavra redenção é comprar. Comprar pagando o devido preço. Mas parece que o pecado teve um poder de corrosão maior na alma. Se você é um leitor da Bíblia, vai entender isso no capítulo 3 de Gênesis, que Eva viu que o fruto era desejável. Você deseja com a alma. Você aprecia com a alma. Aquilo que o olho não vê, né, o coração não deseja, diz alguém. Então, a alma, ela foi redimida. E por que ela foi redimida? Porque ela entrou em um posicionamento de pecado tão profundo que ela desceu nas mais profundezas do pecado. E esta alma agora, toda amarrada pelo pecado, deseja o pecado, vive pelo pecado, considera o pecado, anda no pecado, tem sentimento por pecado, ama o pecado, a alma fica nesta atadura permanente. E com a morte de Cristo, ele vem quebrar todas as cadeias da alma. E o nosso espírito? Claro que o nosso espírito está aí, junto. Mas devido nós estarmos sendo tão dirigidos e dominados e governados pela alma, que o nosso espírito está num estado de morte. Por isso que quando alguém recebe a Jesus como Salvador, o Espírito Santo toca no nosso espírito e dá vida para o espírito, para viver a vida espiritual. E na alma? A alma agora, ela é perdoada, ela é lavada pelo sangue de Jesus Cristo, e ela agora precisa ser reeducada para viver a vida cristã cada dia. Então a alma passa por este procedimento. Pecados da alma. A maioria dos pecados, irmãos, eles estão tendo a sua origem em nossa alma. Por exemplo, Ezequiel capítulo 18, versículo 4 disse: a alma que pecar, esta morrerá. Já está falando aqui não do ser matéreo, mas do ser espiritual, que é a alma. E esta morte aqui não é a morte física, já é a morte eterna, a separação completa. Porque os judeus diziam, os pais comeram uvas verdes e os filhos é que têm as manchas no dente. Eles estavam dizendo isso, né? E aí então Deus disse, não, a fórmula não é assim. Aquele que pecar vai pagar pelo seu erro, vai pagar pelo seu pecado. Se eu disser para o ímpio que ele vai morrer, e se ele se converter, então aquela alma será restaurada. Mas se eu disser para ele que ele vai morrer e ele não fizer nada, ele morrerá no seu pecado e o pecado será sobre ele mesmo. E esta segunda morte é algo muito sério, porque é uma separação da presença de Deus para todo sempre. Não se esqueça que a palavra morte tem o significado de separação. Então a alma que pecar, esta morrerá. Jesus ainda disse, se você tiver que temer, tema a Deus. Não tema o homem que só tem poder para matar o corpo e não passa daí. Mas tema a Deus que tem tanto poder para matar o corpo e lançar a alma no inferno. A esse sim devemos temer. Os pecados da alma, ou pecado do coração, por assim conhecido, o que procede da boca vem do centro do homem e contamina totalmente o homem. Jesus está tendo um embate com os anciãos, no capítulo 15, versículo 18 a 20 de Mateus, que eles estavam preocupados porque os discípulos de Jesus estavam comendo sem lavar as mãos, sem se higienizar. E então eles vêm diante de Jesus trazer uma reprimenda e dizer, os teus discípulos comem sem lavar a mão, eles não podem fazer isso. Aí Jesus diz a eles, não é o que entra no homem que contamina o homem, mas o que sai do homem. Porque eles estavam pensando que leis de higiene tinha poder como uma lei espiritual. Se você comesse alguma coisa e te contaminasse o corpo, seria então um ato pecaminoso.
E não é por aí que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que aquilo que entra no homem, não o contamina, porque desce para o aparelho digestivo e depois é lançado fora. Aí ele disse, mas aquilo que sai do homem é o que contamina o homem. Quando Jesus diz isso, ele já está dizendo que o centro da contaminação espiritual de cada um de nós é dentro, é na alma. E aí ele começa a abordar a origem de alguns pecados dentro do homem. Porque a alma, com a sua consciência, ela maquina, gera o pecado, como disse Tiago, dá luz ao pecado, e o pecado sendo efetivado vem a morte. Olha só o que Jesus disse em Mateus 15, 18 ao 20. Ele disse sobre os pecados que são gerados no nosso interior, na nossa alma. Maus pensamentos. Arquitetura de pensamentos maus. Então todo pecado, ele é planejado. Não existe um pecado sem que antes ele fora planejado. Não, todo pecado ele é planejado. Ninguém cai de primeira. Sempre há um planejamento. Maus pensamentos. É a impureza da alma, em que a pessoa começa com aqueles pensamentos concupiscenciosos, lá do fundo do seu ser, e ele começa a maquinar, até materializar este pecado do lado de fora. Outro pecado da alma, ou pecado do coração, mortes. Há uma trama para matar. Existe a morte física, que é aquela de tirar a vida de alguém, né? Alguém planeja matar outro. Esta semana está uma discussão muito grande no nosso país, aí nos meios de comunicação, sobre a questão, libera armas ou não libera armas. Uma parcela da população acredita que devem liberar armas, e outra parcela acredita que não deve liberar armas. Agora, uma arma numa gaveta, ela é inofensiva. Não é a gaveta que puxa o gatilho da arma. Quem puxa o gatilho da arma é a alma. É aqui. Você decide puxar o gatilho. Você decide. A mulher decide com uma faca tanto cortar o tomate como esfaquear alguém que chega por perto. E se ela estiver nervosa, não chegue perto não, né? Conheci um irmão que disse, pastor, em casa todas as facas eu quebro a ponta. Falei, por quê? Pastor, eu não vou dar lugar para o inimigo, né? Vai que você chega naquele ambiente da cozinha e começa a reclamar que o arroz está unido, venceremos. Ou então, você está notando que tem mais sal do que arroz, do que feijão na vasilha. E você vai fazer apenas uma observação. Aquela observação santa e carinhosa que você faz. E quem escuta aquela observação pode ser que esteja armado com a faca da cozinha, né? E aí pode ser que as coisas não fiquem muito bem. Então, tudo planejado dentro de si. Não matarás. Essa questão de não matar é matar fisicamente ou matar a reputação de uma pessoa. Hoje há uma palavra bastante em voga no meio social que é cancelamento, né? Quando não se gosta de uma pessoa, essa pessoa fez alguma coisa errada, então junta toda a rede social e cancela aquela pessoa, né? Cancela aquela pessoa. Quando a Bíblia diz não matar, você pode tanto matar fisicamente, como você pode matar psicologicamente, ou pode matar uma reputação. Então não matar. Você também não pode matar a você mesmo. Todo suicídio é planejado. E aonde é planejado o suicídio? Na alma.
Por que você não se mata? E a pessoa vai e acaba se matando. Outro pecado da alma, adultério. Levítico capítulo 20, versículo 10, fala sobre o adultério, que é uma relação sexual entre casados que não são cônjuges. Então é fazer o ato sexual, ou realizar o ato sexual, com alguém que pertence a um outro matrimônio. Isso é um adultério. A Bíblia fala disso concernente a Davi, que cometeu adultério com Betseba e ainda assim planejou a morte do seu esposo. Planejou. Escreveu uma carta para Joabe, e disse: olha, coloca Urias na frente da batalha, que estejam os soldados mais fortes e saiam de trás para que ele seja ferido e morra. Você já imaginou que mentalidade? E estamos falando nesta noite de um homem que a Bíblia disse que era segundo o coração de Deus. Não é pelo fato da pessoa ser um homem segundo o coração de Deus que ele não tem também os seus momentos de desatinos, como foi o caso de Davi. Outro pecado da alma, prostituição, relação sexual fora do casamento, recebendo pagamento por aquilo. Isso é prostituição. É vender o corpo. Isso tanto homens como mulheres. É prostituição. E isso nasce com o desejo da alma. Outro pecado, furtos. Não furtarás, diz a Bíblia. O que é furto? É tomar posse daquilo que tem dono. No jardim do Éden, Deus disse: vocês comam livremente de todas as árvores, mas desta árvore que está no meio do jardim não coma. Deus proibiu eles. Todas as árvores naquele jardim pertenciam a quem? A Deus. Mas Deus não queria que eles comessem de uma árvore, de um fruto de uma árvore específico. Deus disse: não coma. Tudo aqui vocês podem comer com liberdade, mas dessa daqui não coma. E Adão, ou melhor, Eva foi primeiro e Adão foi depois, comeram. Então ali eles tomaram aquilo que não pertencia a eles. Acã também da mesma forma. Deus disse: tudo aquilo lá em Jericó será anátema, consagrado ao Senhor. E Acã tomou daquilo que não deveria tomar. Então toda vez que eu tomo posse de alguma coisa que não me pertence, é um pecado que eu estou cometendo, que teve origem na minha alma. Pastor, e se eu achar, eu estou andando pela rua, achei uma nota de 100. É tua a nota de 100? Não é tua. Alguém perdeu aquilo. Então, se você achou, pega. De repente, você pode encontrar a pessoa que está ali procurando, ou então deixe em um lugar público, responsável de alguém, para poder avisar: olha, achamos isso daqui, né? Um objeto, coisa dessa natureza. Não tome posse daquilo que não é teu, porque isso é furtar. É um furto praticado. Não é meu, não quero. Queira aquilo que é seu. O que não é seu não te pertence. Outro pecado da alma, falso testemunho. A Bíblia já diz: falso. O que é um falso testemunho? Um falso testemunho é afirmar que o Joberson é bonito. Isso é um falso testemunho, né, Joberson? É verdade, né? Isso é um falso testemunho. Afirmar com mentiras algo que não é verdadeiro. Lembra que quando Jesus é preso, trouxeram muitos para dizerem o quê? Falsos testemunhos contra Jesus. E nenhum daquilo que eles afirmavam tinha fundamentação. E então, quando Jesus disse que ele era o Filho de Deus bendito, aí eles disseram: para que mais precisamos de testemunho? Já temos. Ele blasfemou. Que vos parece? Todos disseram:
é digno de morte. Então, o falso testemunho, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não levante uma mentira, não levante uma calúnia. Tudo isso é gerado aonde? Na alma. Afirmar alguma coisa na alma e colocar em prática depois. Vir falar de uma pessoa. Se você não sabe, não comente. Não comente. Se você não viu, não comente. Ainda se viu, você pode estar sendo enganado pelo aquilo que viu. Muitas vezes os nossos próprios olhos nos enganam. É melhor calar-se. É melhor calar-se do que você colocar para fora um pensamento que nasceu lá no seu interior e que não é verdadeiro. Nós somos cheios, irmãos, de fazer análise de pessoas sem a conhecer. Você gosta de fulano? Não, eu não vou com a cara dele. Por que você não vai com a cara dele? Porque ele tem que ir com a cara dele. Você tem que ir com a sua e ele com a dele. Mas por que você não vai com... Ah, não gosto do jeitão dele. Notou que a gente olha para a pessoa, faz um desenho e já acha que aquela pessoa não serve. E muitas vezes só porque a gente não gostou do formato do nariz dele, a gente já sai dizendo ali um monte de coisa. Fulano tem um nariz assim grande, eu acho que ele cheira. Deve cheirar, porque quando a mulher faz comida, ele cheira a comida e aquela questão toda, né? Só porque não gostou de algum aspecto da sua fisionomia, já sai dizendo. E a gente corre num grande erro. Muitas vezes a gente não conhece a pessoa e a gente já fez uma caricatura dele sobre uma pessoa ruim, sobre uma pessoa má, sobre isso, sobre aquilo. E depois um dia você tem a oportunidade de se aproximar dela e vai ver que é uma pessoa totalmente diferente daquilo que você pensava que ela era. Então, cuidado com os falsos testemunhos. O duro é quando eu não gosto da pessoa, do jeito da pessoa, e já saio falando daquela pessoa, sem a conhecer, só porque eu não gosto dela. Ah, eu não gosto do fulano. Por que você não gosta do fulano? Ele tem um olho só do lado esquerdo, o outro é do lado direito. Então, mas ele só tem um do lado esquerdo, então eu não gosto dele. E sai falando, ah, não gosto de fulano, eu vi ele sorrindo, não gosto do sorriso dele. Ué, notou como nós somos? Nós somos assim. E nós vamos tomando posicionamento contra as pessoas. E a Bíblia disse, né? Não levante falso testemunho. Nós agora há pouco levantamos um falso testemunho contra o Jobers, dizendo que ele não é bonito. E na verdade ele é, né, Jobers? Esses são testemunhos fake, né? Então, meus irmãos, outro pecado da alma, blasfêmia. O que é blasfemar? É clássico quando Jesus disse aos fariseus: todo pecado cometido pelos homens contra o Pai e contra o Filho alcançará perdão. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão nem aqui nem na China. Não há perdão. Por que não há perdão? Porque o que é blasfemar? É pegar uma obra realizada pelo Espírito Santo e a considerar que ela tem fundamentação por intermédio de Satanás. Porque os fariseus estavam dizendo que Jesus fazia os milagres pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios. E Jesus fazia os milagres através do poder do Espírito Santo. E eles estavam delegando a Satanás os milagres que Jesus estava fazendo. Aí Jesus então disse: quem blasfemar contra o Filho do Homem e contra Deus Pai, alcançará perdão. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Não haverá perdão. Agora a pessoa então falou em línguas. E você aqui está pensando com você: será que essas línguas são do Espírito Santo ou são línguas da carne? Isso é blasfemar contra o Espírito Santo? Não. Não. A pessoa profetizou. E aí você terminou de profetizar, você então diz: vem cá, meu irmão, vamos julgar essa profecia que você soltou. Você está blasfemando contra o Espírito Santo? Não.
A Bíblia diz que você e eu temos a autorização de julgar as profecias. E as profecias, elas devem ser julgadas em base de quê? Em base da palavra. Nenhuma profecia procedente de Deus será contrária aos princípios da palavra de Deus. Toda profecia, ela tem por base de fundamentação a própria palavra de Deus. A própria palavra de Deus. Porque a profecia, ela tem três fontes. Pode ser uma fonte carnal. Eu desejo aí que algo bom aconteça com o pastor Raimundo, e na hora do culto eu estou lá cheio da tiripiorca, né, pulando para um lado, para o outro, e chego e diz: eis meu servo, eis que te digo, né, você vai, sei lá, quais são as profecias de hoje. Vou abrir uma porta grandona diante de você, vou tirar o cadeado chinês que tinha lá, e vou fazer você nadar na bênção. É a minha vontade, eu estou expressando a minha vontade, né? Como aconteceu com uma irmã numa igreja, que ela tinha uma filha solteirona, e queria casar aquela filha por todo jeito. E chegou na igreja um jovem, e num dia lá ela não aguentou, né? Pegou a tiripior que vem de lá para cá, e pulando num pé só, e, né, marchando, e chegou e disse: meu servo, eis que a minha filha é a tua esposa. Pensa numa profeta dessa, né? Ela queria que a filha casasse, então simplesmente ela estava expressando em uma profecia uma vontade. Essa tem origem de carne, não de carne, de açougue puro. Segunda fonte pode ser Satanás. O diabo pode utilizar alguém com uma profecia diabólica, e toda profecia diabólica, ela vem com o intuito de destruir você. Porque o ladrão vem para matar, roubar e destruir. No Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, capítulo 18, o Moisés disse para eles: olha, todo profeta que vier dizer para vocês, vamos adorar outros deuses, mate ele. Esta fonte é uma fonte maligna. Todo profeta que tem com a profecia para você pecar, para você se apartar de Deus, distanciar das coisas de Deus, fuja dele como se estivesse fugindo de uma serpente, porque a fonte da profecia é Satanás. E existe a fonte perfeita, que é Deus. E na fonte de Deus, a profecia, ela vem em três dimensões: edificação, consolação e exortação. Edificação, consolação e exortação. É nesses três pilares que a profecia vinda da parte de Deus para a tua vida. Nesta edificação, pode percorrer uma profecia tanto para o lado futurista, como também para um lado passado. Tanto Deus pode dizer: eu já disse que iria fazer assim, 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 ou eu farei assim, 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 assim. Mas ela sempre estará na edificação, consolação e exortação, as profecias. Então, cuidado quando você vai ouvir uma profecia. Eu canso e recanso de dizer aos irmãos: o profeta se aproximou de você, você não tem que entrar no manto, não. Ele disse: eis meu servo, você já está... Não, não é assim que funciona. Escuta o profeta falar, e enquanto ele está falando, vai passando o que ele está falando no crivo do teu coração. Depois que ele terminar de falar, se realmente aquilo que ele falou tem fundamentação, então dê glória a Deus, mas não entra. Lembra que Paulo chega na casa de Filipe, que tinha 3 filhas que eram profetisas, e veio de Jerusalém um profeta, por nome de Ágabo. E este homem toma o cinto de Paulo e se amarra, e diz assim: assim farão com o dono desse cinto em Jerusalém. Você não vê Paulo dizendo: ai, glória a Deus, aleluia, todo mundo ficou em volta dele, não faz isso, não desce para Jerusalém. Ele diz: não, sabe, vocês que estão dispostos não somente a padecer, mas até morrer pelo nome de Jesus? O que vocês estão fazendo? Então, irmãos, a maturidade cristã dá a você
o direito de crivar essas profecias que você ouve. Cuidado com esses ranchinhos de profeta. Cuidado com esses profetas de Facebook. Cuidado com as lives de profeta. Cuidado com essas coisas. Você não precisa disso. A profecia mais segura é a palavra de Deus. E se Deus usar alguém para trazer a você uma profecia, ela sempre virá de acordo com fundamentação bíblica. Então, cuidado com essas coisas. Eu sei que isso não estava dentro do nosso script, porém para que você possa ter uma noção da vida, né? Uma noção. Eu me lembro que aqui na igreja, um tempo atrás, chegou um sujeito para profetizar. E aí, quando terminou o culto, eu desci, nós estávamos naquela tarimba alta que tinha aqui, eu desci e ele veio. E começou a profetizar e disse para mim: meu servo, faz 4 meses que eu estive aqui. Eu falei: pô, cala a boca. Fazia 4 meses que o Espírito Santo tinha estado aqui, depois não veio mais. Se todos os nossos cultos ele está aqui, né? Então, falei: não, meu filho, pode parar. Nem com essa conversa, não. Aí saiu pelaquela porta que tinha ali, né? Graças a Deus, nunca mais voltou. Que Deus ajude ele a se retratar, se recompor e saber que as coisas de Deus é séria. É muito séria. Não é com brincadeira. Santificação da alma. Então nós vimos, meus irmãos, o que é a alma, né? Nós vimos os pecados da alma, ou o pecado do interior, e a santificação da alma. Uma questão que os crentes muitas vezes passa desapercebido é que eles esquecem de pedir perdão para Deus, de confessar o pecado dos pensamentos. Se você pensou em maltratar alguém, você deve pedir perdão. Se você pensou em fazer o mal a alguém, você deve pedir perdão a Deus. Pastor, eu pensei que a gente só podia pedir perdão dos pecados feitos. Não, meu irmão, até aqueles pecados intencionais que você teve, você deve pedir. Porque senão a tua alma se acostuma a viver nessa dimensão de arquitetar pecado. De arquitetar um pecado, arquitetar outro, e aí você não vai conseguir ter vitória na vida espiritual. Santificação da alma. A redenção da alma. A alma foi comprada pelo sangue de Jesus. Jesus pagou o preço por ela. Tua alma foi comprada. E comprada no estado que estava. Comprada no estado que estava. Você já comprou algum carro alguma vez? Foi lá no lugar onde vende carro, e você chega lá, o vendedor está lá e diz: gostei desse Fusca. Que Fusca bonito, né? Quanto custa esse Fusca? Aí o camarada diz: não, esse Fusca está com problema no motor, está vazando o óleo, o Fusca está ruim de pneu, o Fusca está ruim de freio, a caixa de direção do Fusca está com aquele jogo, sabe, que dá 4 voltas assim para pegar uma só. E também o Fusca tem um problema no câmbio, né? Você não consegue sair nem segunda e nem primeira, para sair tem que sair em terceira, e é difícil para sair com o Fusca em terceira. E vai falando para você uma grande quantidade de coisa do Fusca. O chapéu mexicano do Fusca está solto, os paralamas do Fusca está amassado. Você compraria esse Fusca? Sim ou não? Não. Você vai: Deus o livre, esse Fusca está totalmente estragado. Não compro ele, não. Não quero ele. A sua alma, a minha alma, estava igualzinha a esse Fusca. Ruinzinha. Acabada, destruída. Não tinha... Como é que chama o pessoal que trabalha desamassando? Não tinha como o funileiro arrumar o Fusca. Assim estava nós, quando Jesus nos comprou. Ele não foi lá e disse: olha, eu quero esse Fusca aqui com essa pintura bonitinha, com um motorzinho novo, motorzinho 1500L, pensa numa coisinha linda, esse Fusca fafá, bonitão. Não esperou a gente ficar assim. O bagacinho só, ele foi lá e comprou. Comprou e pagou o devido preço. O devido preço. Coisa que você não compraria.
coisa que você jamais pagaria o preço. Ele pagou. Ele pagou. E pagou esse preço comprando a tua alma. Foi o que disse Pedro na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 18. Foste comprado, né, pelo sangue do Cordeiro imaculado. Foste comprado. Paulo disse, foste comprado por um bom preço em 1 Coríntios. Glorificai ao Senhor nos vossos membros. Então pagou um preço, não esperou a gente estar bonitinho do jeito que está aqui essa noite, não. Essa mudança que tivemos, não. Nós estávamos, era ruinzinho, como aquele Fusca lá para ser vendido estourado. E mesmo assim, você não compraria. Aliás, você não compraria nem você. E Jesus comprou e pagou o devido preço. Louvado seja o Senhor. Agora, esta compra, depois que fomos comprados, então agora a gente tem uma responsabilidade. Qual é a responsabilidade que temos? Reeducação da alma. A alma foi comprada. E agora ela precisa ser reeducada. Todos aqueles pecados que nós aqui mencionamos e tantos outros que não mencionamos, agora precisa fazer uma limpeza. Alguns deles, como todos o pecado pregresso, o Senhor perdoou e aniquilou. E tudo aquilo que ficou, aquele desejo da alma não foi embora não, irmão. Quem tomava uma cachaça, antes de ser comprado por Jesus, depois que foi comprado com Jesus, ainda aquele desejo permaneceu por algum tempo. Você passava e sentia, não somente o rosnado da oncinha, mas o cheiro dela também. Quando você via uma porteira de fazenda, você já lembrava nas 3 fazendas. Então sempre era assim, esse desejo. Se você tinha problema de roubo, você não conseguiu eliminar o desejo imediatamente. Ainda ficou lá, né? De vez em quando a mão escorrega e pega um maço. É assim. O que é que vai acontecer então depois de ser comprado a alma? Agora eu preciso reeducar a alma. Reeducar, reordenar a alma. E como é que eu vou fazer isso? Filipenses capítulo 4, versículo 8. Tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é bom, nisto, pensai. Ocupa o teu pensamento com estas coisas. Olha a diferença. Antes ocupava o pensamento, a alma ocupava o pensamento com o quê? Com coisas erradas. E agora, depois em Cristo, você tem o poder dado pelo Espírito Santo para ocupar a tua mente com coisas virtuosas, com coisas boas, com coisas honestas. Você vai reeducando a tua alma. Já viu aquela lei da física que 2 corpos não ocupam o mesmo espaço? Cada corpo precisa de um espaço para ocupar. Então, se a tua alma está cheia de pensamentos más, de projetos malignos, de arquitetação de coisas para denegrir e destruir, quando você é comprado por Jesus através do sangue, o Espírito Santo dá a você o poder de começar a substituir essas coisas, más pensamentos por bons pensamentos, más atitudes por boas atitudes, más conversações por boas conversações. Se você notar, quando você recebeu de Deus a conversão, até o seu linguajar mudou. Você não fala mais como você falava. Quando eu vejo, por exemplo, um crente dizendo assim, é tipo assim, irmão, eu já fico olhando, ainda não mudou. Ainda não mudou. Porque o crente, ele não vive de gírias. Não é gírias que fala? É gírias ou girinos? Gírias. Ele não vive de gírias. Não, ele muda o seu palavreado. Porque assim como você pensa, assim você fala. Você primeiro pensa e depois você fala. Aí você não anda contando piadas sujas e pesadas, como aquela que o elefante caiu na lama. Você não precisa dessas coisas. Você mudou. Agora você tem palavreado novo, atitudes novas, pensamentos virtuosos. Você mudou. Então, como assim na lei da física, que 2 corpos não ocupam o mesmo espaço,
também traz para o reino espiritual. Não pode haver dentro de você dois pensamentos. Tiago fala sobre duas fontes. Uma que jorra água saudável e outra que jorra água amarga. E ele disse: você não pode de maneira nenhuma utilizar a sua boca para abençoar a Deus, bendizer a Deus, e com a mesma boca amaldiçoar o seu irmão, que é a imagem e semelhança de Deus. Há uma mudança. Então o que ele está dizendo? Uma boca santa vai sempre trazer e produzir palavras e gestos santos. Uma boca não tão santa vai deixar escapar um monte de coisa. Aí Jesus disse que procede do interior essas questões, né? Maus pensamentos, morte, adultério, prostituição, furtos, falso testemunho e blasfêmias são o que produz lá dentro. E isso está, a boca fala do que o coração está cheio. A alma produz isto. E se você fala isto, é porque a sua alma está cheia disso. Mas se você coloca a tua alma dentro dos princípios da palavra e deixa a palavra ir transformando, a transformação nossa, irmãos, não é de fora para dentro. A nossa transformação é de dentro para fora. É de dentro da alma para fora. É aí onde reside a transformação. A transformação que nós temos externa é a transformação física. Com o passar do tempo, muitas coisas aconteceram no nosso rosto. Alguns pé de galinha, pata de elefante apareceu pelo rosto afora. Esta é a transformação do tempo. Mas por dentro, a tua alma vai sendo transformada cada dia. E toda aquela transformação que acontece dentro de você, ela também é exteriorizada. Por isso que Provérbio disse que quando o coração está alegre, até o rosto é formoso. Até o rosto é formoso. Então essa reeducação se faz necessário. O uso correto da palavra para reeducar a alma. E quem vai ser o meu mestre? Há dois mestres para a reeducação da minha alma. Primeiro mestre, o Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha dioturnamente, nos transformando lá dentro, retirando as coisas ruins e implantando as coisas boas. Segundo mestre, a palavra de Deus. É por isso a exigência ou a exortação pastoral: leia a Bíblia, estude a Bíblia. Foi o que Deus recomendou para Josué, não a parte do livro desta lei. Antes medita nele dia e noite. É o mesmo que aconteceu no Salmo 1. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Então começa a ler a Bíblia. Este livro, ele é vivo. Quando você lê ele, ele tem o poder de mudar você por dentro, ao ler e ao praticar. Porque não adianta nada você estar com uma enfermidade, pagar uma consulta de R$600 no médico, um especialista, e você chega lá, ele pede os exames, você faz os exames, entrega os exames para ele, e ele diz: olha, tem algum probleminha aqui, eu vou te formular uma receita, você compra esse remédio, toma de hora em hora e você vai sarar disso. Aí faz a receita e tal, você chega em casa e em vez de comprar o remédio, você bebe a receita. Não vai resolver nada. Então a Bíblia é do mesmo jeito. Você leu, você estudou, não aplicou, não surtiu efeito. Você e eu precisamos aplicar. Ao aplicar na minha vida, então a minha alma começa a ser reeducada através desses dois mestres de reeducação da alma. Mantendo a alma limpa. Como que eu posso manter a minha alma limpa, purificada? Salmo 51. Lava-me, limpa-me. Foi a oração de Davi, naquele salmo. E ele se sente sujo por dentro. Me lava, me purifica, me limpa, apaga todas as minhas transgressões. Contra ti pequei, e fiz somente aquilo que te desagrada. Ele aqui está se sentindo completamente sujo por dentro. Então, como manter a alma limpa? Todo dia você precisa
fazer um escrutínio da tua alma. No Salmo de número 139, sonda-me, ó Deus, e me conhece. Vê se há em mim um caminho mau e guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Então, todo dia, ao começar a sua oração, não se esqueça que você ora agradecendo a Deus, e a partir do momento que você passou o período de louvor e adoração a Deus, você já entra na confissão. E se você tem dificuldade de lembrar, você tem amnésia espiritual, não consigo lembrar dos pecados. Fique tranquilo, diga: Espírito Santo, eu preciso lembrar dos pecados que têm estado agarrado na minha alma. E naquele momento o Espírito Santo vem e começa a fazer flotar na sua mente todos os pecados que estão guardadinhos lá. Pecados que você pensa, não, esse ninguém sabe. Lá no fundo do baú, ele vai lá dar aquela reviravolta e põe para fora. E ao pôr para fora, qual é a sua atitude agora? Pedir perdão. E a Bíblia disse que aquele que arrepende e abandona o pecado alcança misericórdia. Alcança misericórdia. Então, manter a alma limpa. Por que eu preciso manter a minha alma limpa? Não se esqueça, irmãos, o teu Deus é santo, e Ele exige de você e de mim santidade. A ação do Espírito Santo na alma, depois de reeducar da tua alma, agora o que o Espírito Santo vai fazer? Ele vai utilizar as virtudes que estão na tua alma para a edificação da vida dos demais. Ele vai utilizar você. Entre um vaso limpo e um vaso sujo, o Espírito Santo sempre vai ficar com o vaso limpo. Se Deus vai usar alguém para algo extraordinário que vai dignificar o nome dele, Ele vai escolher alguém que esteja com o vaso, com o seu coração, com a sua alma limpa. Então, meu querido, cuide da tua alma, porque uma alma sadia espiritualmente é uma alma valorosa para o reino de Deus. Cuida dela, lava ela, limpa ela, reeduca ela, faz uma análise de algumas coisas que você gosta, que não deveria gostar, e não deixa a tua alma dominar você. Não. Na próxima terça-feira nós vamos falar sobre a santidade no Espírito, aí vamos entrar nesse assunto, mas não deixa a tua alma te dominar. Porque a tua alma tem sentimentos que pode destruir a sua própria vida. Ela precisa ser levada numa rédea curtinha, viu? Mas bem curtinha mesmo. Não dê a ela lugar, porque senão ela pode destruir você e destruir tudo aquilo que Deus já começou a fazer na tua vida.